Beth, Senhor, nossa missionária, que tanto abençoa nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, também a use poderosamente nessa noite para falar a nós. Que Tu abra, Senhor Deus, também nossas mentes e corações, ó Deus. Afasta daqui desse lugar, de cada um de nós, tudo aquilo que possa nos desviar a atenção, nos perturbar, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Deus, estar com nossas mentes e corações atentos à Tua palavra. E que a Tua irmã, a Tua filha, Eliette, Senhor, nossa irmã, Senhor Deus, que também seja usada poderosamente por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Boa noite. Dentro desse tema que tem sido trabalhado durante esses 3 meses, mês de janeiro, que já se findou ontem, mês de fevereiro que inicia hoje, e aí chega no mês de março, e a gente vai estar falando dentro dessa dinâmica desses 3 meses sobre o maravilhoso chamado de Deus. Então, quando entrar no próximo trimestre outro tema, esse tema não vai ser esquecido, porque é um tema que tem sido falado nos louvores, falado na direção do culto, falado também nas mensagens, e é algo que faz parte da minha vida, da sua vida, da nossa vivência enquanto servos do Senhor. E pensar sobre o maravilhoso chamado de Deus, baseado no texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, é entender exatamente os propósitos eternos de Deus na vida de pessoas como nós, que somos finitas nesse tempo em que a gente vive, mas já está estabelecida por Deus dentro da eternidade. Então a nossa vida é ligada a Deus por meio da eternidade. Pode em algum momento alguém esquecer de nós, amigos, vizinhos, parentes, mas Deus nunca esquece de nós. Nós estaremos sempre envolvidos com o Senhor na eternidade. Tempo que vivemos aqui hoje, que é temporal, e o tempo que já é eterno, é a continuidade daquilo que a gente experimenta do Senhor. Então, hoje nós vamos estar pensando em concomitância a esse tema e a esse texto que tem sido falado durante esse período, em 1 Samuel capítulo 3, dos versículos de 1 a 10. E nós vamos estar pensando acerca do silêncio que antecede a voz. Pensar no silêncio que antecede a voz nos traz muitas perguntas, porque o silêncio requer reflexão daquele que se silencia e daquele que está envolvido com esse silêncio. Então, pensar nesse tema e nesse chamado do Senhor para a minha vida e para a sua vida é pensar dentro dessa narrativa de 1 Samuel, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 10, e ver essa dinâmica do Senhor acerca de alguém que já estava sendo trabalhado pelo Eterno, desde da mente do Senhor e também da ação do Senhor sobre aquele povo. Então, em 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 10, vai nos dizer assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava. Eli disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não o chamei, você vai deitar. Ele foi e se deitou.
o Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga e fale assim: Senhor, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a ele Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Pensar nessa dinâmica de chamado e também nessa dinâmica desse contexto, a gente percebe que era um momento, o próprio texto no versículo 1 vai dizer que era um momento onde a palavra do Senhor, a voz do Senhor, não era mais de costume ouvir. A palavra do Senhor naquele período estava em escassez. O Senhor não se manifestava da mesma maneira que outrora se manifestava, por meio do sumo sacerdote, por meio dos sacerdotes, por meio dos profetas. E ali nesse contexto onde Samuel ele vive e está, é um momento onde Deus se manifesta, em um tempo onde a manifestação de Deus era algo quase que não vista e não ouvida e não vivenciada. E Deus aqui chega e faz esse chamado a Samuel. E Samuel, como a gente mesmo pode perceber no texto, Samuel ele ainda não entende esse chamado do Senhor, porque era algo que não era de costume, mesmo ele vivendo na casa do sumo sacerdote Eli, era algo que não estava em constante acesso. Pensando em nosso contexto, em nossa realidade, a gente tem costume de ouvir Deus falar de várias as formas, né? Não estou usando um pensamento onde Deus está em todos os lugares, né? Panteísta, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente pode ter esse contato de ouvir Deus falar conosco através do irmão, através do louvor, através da natureza, através de mensagens. Nós temos esse privilégio de ouvir a voz de Deus em muitos momentos da nossa vida. Mas eu quero fazer uma pergunta para que a gente pudesse refletir, e essa foi a minha reflexão nesse período de preparação da mensagem, e Deus falou muito ao meu coração, e a cada vez que eu ouço o Senhor falar, eu me sinto tão pequenininha diante de um Deus que é tão misericordioso, que é tão grande e que age em tempo, espaço, em lugares, em momentos, e chega um determinado momento onde a correria, a dinâmica do dia a dia ofusca o desejo que Deus tem de estar mais perto e falando conosco e se relacionando conosco. E a pergunta que fica para mim e para você será que as muitas vozes do nosso tempo, da nossa rotina, da nossa vida, tem feito com que a gente ouvisse a voz do Senhor, e não só ouvir como o próprio Samuel ouvia, mas não identificava a voz do Senhor? Será que o candeeiro da nossa vida apagou ao ponto da gente, com tantas as possibilidades de ouvir Deus falar conosco, a gente não escuta a voz do Senhor mais? Muitas vezes Deus utiliza de várias as formas
principalmente quando levantamos da cama, a gente pode experimentar a misericórdia de Deus através do abrir dos nossos olhos, o contemplar os nossos sonhos e vivermos os nossos sonhos e caminharmos em direção daquilo que nós oramos e pedimos a Deus. Será que essa manifestação da graça de Deus, de fazer com que a gente perceba Ele em todas as esferas da nossa vida, como aquele que foi chamado em um determinado momento da vida, será que isso tem se apagado da nossa vida? Eu quero dizer para você que os planos de Deus, eles não se ofuscam, porque nós temos muitas coisas e muitas vozes em nossa mente, em nosso coração e na nossa dinâmica, porque o chamado de Deus é eterno. Lá em Romanos 8:29 vai falar que de antemão, antes de nós podermos conhecer a manifestação da graça de Deus, Ele já havia nos escolhido, já havia estabelecido o momento do nosso chamado, já havia estabelecido o momento do nosso encontro, já havia estabelecido os traços que nós iríamos percorrer, e ao chegar aqui nessa noite, a gente pode fazer uma retrospectiva das nossas vidas e perceber o quanto Deus tem sido gracioso para conosco. E se você perceber que você ainda não ouviu essa voz, e não que você até já ouviu, mas não identificou a voz do Senhor, esta noite é o momento da gente fazer essa reflexão. Senhor, eu quero ouvir mais o Senhor falar ao meu coração. Esse cântico que cantou, que é o tema, cântico tema do nesse mês de fevereiro, vai falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Isso é teologia pura, é Jesus dizendo que vai preparar um lugar para aqueles que foi chamado desde a fundação do mundo. Então, o meu chamado, o seu chamado, não está limitado ao tempo, porque ele foi estabelecido em um tempo que não havia tempo. O tempo é para nós, porque Deus não tem início e não tem fim. E pensando nessa dinâmica da vida de Samuel, e dentro desse texto, tema do trimestre, a gente vai pensar em algumas verdades espirituais da parte de Deus para com aqueles que já foram chamados por Ele, mesmo aqueles que foram chamados e ainda não identificou a voz do Senhor. E pensar nessa verdade espiritual para as nossas vidas nessa noite é saber que a natureza pessoal do chamado tem um nome. Então, pensar nessa natureza do chamado, no versículo 4, vai dizer que o Senhor chamou Samuel. E eu quero dizer para você que, e dentro desse texto paulino também, Deus nos chama outrora ao momento em que a gente percebeu a voz do Senhor. Se está sendo hoje, se foi há 10, 15 anos atrás, ou se vai ser daqui a um tempo, Deus já tinha estabelecido aquele exato momento. E trazendo uma reflexão para a minha vida e para a sua vida, Deus nesse exato momento está dizendo assim para Samuel: eu estou dando para você o meu DNA, eu estou dando para você uma identidade de filho, de servo. Eu já havia escolhido você antes de você chegar ao ventre da sua mãe. A gente já sabe, a gente vai falar um pouco sobre a questão de Ana, que não é Ana Tábita, né, mas é Ana, a mulher de Eucana. Então, perceber que o chamado de Samuel não foi exatamente naquele momento, mas o escutar de Samuel passou a ser a partir daquele momento. É pensar que no momento onde Deus nos entrega o RG, que existe um momento na nossa vida onde a gente recebe o RG. A gente nasce, antigamente era mais difícil, era só o registro, hoje também precisa ter o registro, mas a criança já pode sair com o seu CPF. Então, a criança quando nasce, ela já passa a ter o quê? O seu RG, a sua numeração que a identifica.
E a partir do momento que Deus te chama e essa voz ecoa ao seu ouvido e você identifica a voz do Senhor, Deus está te dando um RG, uma identidade. Está dizendo que você se chama Eliette, você se chama Tiago, se chama Dalva, se chama Ró. Está dando para você, está dando para mim a confirmação daquilo que outrora ele já tinha estabelecido. E Deus chama Samuel naquele momento e diz: Samuel, eu estou te dando o RG, estou te dando o DNA. Você não é alguém gritando no meio da multidão: ei! É Deus dizendo assim: ó, Samuel, eu te escolhi, Samuel, eu te separei. Se a gente voltar nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel 1 e 2, a gente vai ver o chamado, a manifestação da graça do chamado de Deus na vida de Samuel, no período ao qual Ana vivia uma tristeza profunda, o desejo que ela tinha de ter um filho, de poder ser agraciada, assim como Penina era, e Penina fazia graça dela o tempo todo e zombava dela por ela ser uma pessoa estéril. E ela vai a Siló, é o lugar onde a Arca da Aliança estava, e ela vai e clama ao Senhor. E Siló significa lugar de tranquilidade, de descanso. Ana chega e clama ao Senhor e suplica ao Senhor, ao ponto de Eli estar sentado no momento ritual que todos os anos o povo de Israel subia para prestar o seu sacrifício, para agradecer ao Senhor. E Eli fala: mulher, ela lá falando, né, de voz baixa: você está bebendo vinho, está embriagada? E ela diz: não, Senhor, eu sou uma mulher de espírito conturbado, eu estou em comunhão, em contato com Deus. E Eli ali a abençoa, ela vai embora. E no momento em que ela está com seu marido, Deus, no exato momento, lembra, não lembrar igual a gente, não que Deus estivesse esquecido, mas no exato momento Deus faz com que aquela mulher engravidasse. Ela engravida, e no ano em que é para prestar ou gratidão ou subir a Siló para fazer os rituais, ela não vai, porque ela precisaria estar naquele tempo com Samuel, que ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei para o Senhor, e não entregarei com peso, eu entregarei com amor, com devoção, e ele a navalha não chegará à sua cabeça. E assim o Deus concebeu, e no tempo oportuno, né, que é um período mais ou menos de 2 a 3 anos, em última instância 5 anos, ela vai lá e entrega a Eli, que era o sumo sacerdote, para que o Samuel pudesse aprender sobre o eterno e viver diante do Senhor e daquilo que ela já havia prometido ao Senhor. Isso é mais lá para frente. A misericórdia de Deus é tão grande que ela tem mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Então a gente vê que o processo do chamado de Samuel não se limitou nesse capítulo 3, mas o chamado de Samuel vem pré-gravidez, onde a oração de Ana era a manifestação de alguém que acreditava em um Deus que operava na história, que estava operando, que poderia operar na sua vida. E eu digo para a gente hoje aqui, você que tem 50, 60, 70, 40, 30, 20, 14, Luna que tem 4 ou 3, e eu não vou aqui fazer contagens, porque aí a gente vai somar todos os números aqui, a gente, né, vai viver aí 1000 anos. Mas se você agora fizer uma retrospectiva da sua vida, como eu fiz esses dias, e eu fiquei tão emocionada em ver o cuidado de Deus durante toda a minha trajetória e durante essa semana, e dizer: Senhor, o quanto a tua misericórdia me alcançou, e o processo do chamado do Senhor na minha vida e na minha história, como foi tão lindo e como tem sido lindo, né? Ouvir a voz de Deus e perceber no pré-audição, onde em alguns momentos, na retrospectiva, a gente pode perceber: poxa, esse livramento nesse exato momento crucial, que poderia ser definitivo aos olhos humanos, Deus muda no virar de chave, muda essa realidade. E em um outro momento, em um outro ano, em um outro tempo,
no exato momento onde Deus chama Eliette, toma aqui o seu RG, eu estou abrindo os seus olhos para dizer que você foi chamada antes da fundação do mundo. E esse preparo que eu fiz, que eu tenho feito na sua vida, é para dizer que eu preciso ser a expressão das suas atitudes, a expressão da sua vida. Eu quero dizer para você que no momento em que isso chegou na sua vida, é a manifestação de Deus dizendo assim: eu te escolhi, servo meu. Eu te amei em um determinado momento da vida, onde você percebeu. E pensar nesse chamado de Samuel, e pensar no chamado de cada um de nós. E nessa trajetória que ele viveu e chegar, né, nesse momento crucial, é perceber que Deus não esquece de nós. Por que Deus não esquece de nós? Porque nós somos chamados antes da fundação do mundo, de antemão. Então, esse vínculo eterno de Deus na minha vida, na sua vida, não se perde. Eu e você podemos até nos entrelugares da nossa vida, a gente pode até esquecer do chamado de Deus na nossa vida, mas Deus não esquece. E aqui Deus, e a vida de Samuel, e a gente vai ver mais para frente, é feita de passos cruciais. A sua vida e a minha vida são feitos de passos cruciais. E no momento em que você entendeu o chamado de Deus, a sua vida, a minha vida, não pode mais ser mais a mesma de quando você não identificou a voz do Senhor. É tão bom quando a gente ora ao Senhor e a gente pede algo ao Senhor e o Senhor nos presenteia, nos dá. Esse é um momento de realização, porque é o Deus que tem cuidado de nós. No momento onde Ana concebe Samuel, ela se sentiu a melhor pessoa do mundo. E é uma coisa pequena diante de um Deus que pode todas as coisas. A gente está diante de um Deus que não só pode realizar sonhos, mas também um Deus que sustenta os sonhos e nos faz ter o coração grato a Deus. A gente precisa ter o coração grato a Deus nos mínimos detalhes das nossas vidas. A gente passa por tribulações, por dificuldade. Eu quero desanimar vocês também nessa noite, que o problema que você teve ontem, amanhã pode ser um pior. Mas eu quero trazer para você uma boa nova, uma boa notícia. É que o Deus que deixa você passar pelo deserto, moldando a sua vida, é o Deus que te sustenta e faz com que você triunfe na dificuldade. Isso não é conto da carochinha. Isso é perceber o Deus que servimos e que cuida de nós nos grandes momentos difíceis, nos grandes momentos de vitória, nos grandes momentos de glória, nos pequenos momentos de graça. Esse Deus que tem feito com que nós não olhássemos para Ele, que não venhamos olhar para Ele com o olhar de um Deus pequeno, mas um olhar de um Deus que construiu o mundo, que construiu a sua mente. A nossa mente, como dizia a manhã, é terra que ninguém passeia. A coisa que tem aqui dentro, né? Um cocozinho assim, né? Um coco, uma bola. E que aqui dentro há uma grandeza muito grande, e principalmente uma grandeza de alguém que conhece um Deus que é tão grande quanto as coisas que acontecem dentro da nossa mente. É Deus que coloca na sua vida a sua inteligência, o pensamento de construção, o pensamento que você pode construir na vida de outra pessoa, onde você pode ser bênção na vida de outros. E às vezes você, poxa, alguém, isso é muito fala de aluno, né? Olha, hoje eu sou formada em medicina, hoje eu sou formada em direito, hoje eu sou formada em pedagogia, hoje eu sou formada em diversas outras áreas. Porque você foi uma bênção de Deus na minha vida. Então, e o coração regozija. E quando você também encontra alguém na vida e que você diz, olha, hoje eu sou cristã, hoje eu sou cristão, porque Deus usou a sua vida para ser bênção na minha vida.
Perceba que isso tudo faz parte da dinâmica de Deus na sua vida e na minha vida. Então não perca tempo em questionar a Deus coisas que acontecem. Eu não estou dizendo que a gente, até porque nossa mente não permite. A gente pode questionar muitas coisas, mas que isso não seja aquilo que atormente a sua vida dia por dia. Transforme isso em vivência com Deus, em momento onde você vai orar ao Senhor e vai ouvir o Senhor falar contigo nos momentos mais inusitados da sua vida. É o que a gente vai falar no segundo tópico, na segunda verdade, que é justamente pensar. Estou na minha cola, tá? Porque a mente é uma caixinha de surpresa, tá? Na verdade, na segunda verdade desse contexto, é o ambiente do chamado. Qual era o ambiente do chamado na vida de Samuel? Depois, né, que Ana entrega Samuel para Eli, e a gente percebe que é um momento onde é raro ouvir a voz do Senhor, a gente percebe nesse texto, no versículo 4, vamos ler o versículo 4, nos diz assim: o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei, pois vá deitar. Ele foi e se deitou. Esse ambiente que Samuel vivia era um ambiente de alguém que era servo de Eli. Ele abria a porta do templo, né, ou as cortinas do templo, a depender, né, como tenha sido, né. Ele servia Eli, e a gente percebe que esse serviço estava em todos os momentos. No momento em que o Senhor chama ele, ele acha que é Eli, então ele está de prontidão a serviço de Eli. E eu quero pensar com você no entre lugares onde a gente vai e nas coisas que a gente faz, quer seja no nosso momento na sala de aula, quer seja, eu falo sala de aula pensando em mim, tá? Eu estou estagiando, trabalhando como AT escolar, quer seja no ambiente mesmo como professor, quer seja no seu ambiente com o cliente, quer seja no escritório, quer seja na cozinha, quer seja exortando o seu filho, quer seja numa discussão com o seu cônjuge ou com a família, então, quer seja com o seu vizinho, com a sua vizinha, na sua faculdade, em uma reunião online, nesses entre lugares onde a presença de Deus se faz presente, onde você presta serviço de alguma forma, de alguma maneira, eu quero dizer para você que esses entre lugares é o lugar onde Deus fala com você, é o lugar onde Deus se manifesta com você. Nesse lugar que Eli estava, que Samuel estava, o Senhor o chamou do seu serviço e passou a manifestar a sua presença na vida dele. Eu quero dizer para você que, ou aqui na igreja, quer seja no ministério de louvor, pregando, no som, varrendo, limpando, vermifugando as plantas, limpando as plantas, matando um bicho, algo nesse sentido, eu quero dizer para você que Deus se manifesta nesses momentos, porque o trajeto da mente de Deus para a sua vida, para a minha vida, já foi estabelecido, e esses lugares é o lugar onde Deus vai se manifestar, e é esse momento onde você vai ouvir a voz do Senhor, e você de prontidão vai dizer assim: Senhor, fala que eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, e que possamos não só perceber a manifestação de Deus nesses entre lugares, mas também se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, esse seu chamado para a minha vida não é um chamado para eu viver uma vida rotineira,
sem perceber os detalhes espirituais do Senhor para a minha vida. Muitas vezes, já aconteceu muito disso comigo, não sei se já aconteceu com você, saber que sou salva pelo Senhor, viver experiências com o Senhor, e chegar a um determinado momento onde eu buscava a presença do Senhor em leituras, na dinâmica devocional, e eu não ouvia a voz do Deus que se manifestou outrora. Muitas vezes o chamado de Deus chega em momentos corriqueiros e às vezes a gente se perde no caminho, mas Deus não perde a gente de vista, porque o chamado do Senhor é maior do que qualquer expectativa humana. Paulo diz que Deus nos chamou de antemão. Isso significa que o chamado não é um anúncio público para quem quiser ouvir, é um sussurro específico no ouvido, e é a voz de Deus, desse Deus de amor, dizendo: eu te chamei, eu te escolhi. E nesses lugares onde você está, onde você permanece, é nesse lugar que eu vou te chamar, se isso ainda não aconteceu. Ou é nesse lugar que eu te chamei, para que você viva uma vida que expresse a Cristo, que você viva uma vida onde faça sentido. Não faz sentido, com redundância, a gente viver uma vida que não faz sentido, não é verdade? A gente precisa dar sentido à nossa vida, porque ela passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E nesse tempo que passa muito rápido, como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou devolvendo para Deus esse empréstimo de vida que é tão rápido, que é tão fugaz, que chega, e quando eu falei com o Tiago, caramba, ontem, cadê o sábado? Que eu estou buscando o sábado e não vi. Hoje também passou muito rápido. Essa é uma dinâmica rápida da nossa vida. E a gente vê que Samuel, ele foi chamado numa dinâmica do seu contexto rápido, não foi aos 12 anos de idade, ele foi chamado na pré-gestação, humanamente falando, né? Onde ela ora, Deus responde, Deus concede, ela vai consagrar ao Senhor e Deus trabalha na vida de Samuel. Mas isso acontece, o chamado vinha acontecendo nesses lugares, né? Na oração, em Siló, no momento de tristeza. Siló é o lugar onde é um lugar de tristeza, é um lugar de alegria, é um lugar de adoração, é um lugar de devoção. Eu não sei qual o Siló da sua vida nesta noite. Pode ser um lugar de tristeza, pode ser um lugar de alegria, pode ser um lugar de gratidão. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer fase que seja que você esteja hoje, nesse exato momento, ela faz parte desses lugares de estratégia do Senhor para que o chamado dele esteja aceso no seu coração, para que o chamado dele fortaleça as suas ações nos momentos de frieza, nos momentos de tristeza, nos momentos onde a gente olha para o lado, olha para o outro, a gente tem tudo aquilo que a gente almejou, tudo aquilo que a gente sonhou, ou a gente está no processo da realização do sonho. Então tudo aquilo que a gente almejou, sonhou, tudo aquilo que, ai Deus, obrigado, obrigada, porque se eu estou aqui nesse exato momento, é porque o Senhor esteve comigo até aqui. É muito bom a gente enxergar as coisas boas, a gente agradecer ao Deus que nos proporciona isso. Mas esse lugar também requer renúncia, esse lugar também requer entrega, esse lugar também requer abdicar de muitas coisas que muitas vezes nós temos dificuldade, que é o nosso bem-estar, é a nossa zona de conforto. Quem gosta de trabalhar na chuva? Há quem diga que quem está na chuva é para se molhar, nem que seja o pé, não é verdade? Então, ninguém gosta de sair da zona de conforto, mas é na zona de conforto que Deus também se manifesta, porque os planos de Deus, eles nunca vão parar, porque a gente em algum momento parou, mas Deus vai renovar a sua fé,
vai renovar a minha fé, vai renovar a sua esperança, e a gente vai lembrar dos lugares onde Deus nos foi trabalhando o seu chamado, e no momento crucial onde Deus nos chamou, e a gente vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu livre estou, mas eu não estou falando de servir ao Senhor, tocando, pregando, falando dele em outros lugares, porque isso é consequência de quem somos nele. Mas o objetivo do chamado de Deus é para nos tornarmos semelhantes a Cristo, porque Cristo pagou um preço altíssimo, e Ele é a maior referência que nós temos de entrega, de submissão, de sofrimento e principalmente de amor. Então, quando a gente identifica o chamado de Deus na nossa vida, a gente identifica o amor sacrificial do Senhor, e a gente precisa se constranger. O amor de Deus nos constrange a perceber que nós queremos ser muita coisa. Deus nos deixa ser muita coisa. No ambiente ali de Samuel, que era um ambiente de serviço, Deus fez com que ele se tornasse um dos grandes homens, profeta, juiz e sacerdote. E a gente remete tudo isso a Cristo, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o justo juiz, e a gente percebe que nessa dinâmica da vida que temos, que é presente de Deus, principalmente, a gente não tem só vida, fôlego para acordar de manhã, trabalhar, viver uma vida na correria. A gente tem uma vida que é chamada, que tem um chamado, que tem uma dinâmica espiritual. Por isso não dá para viver uma vida simples e comum, porque é um Deus que age na simplicidade e no comum, mas é um Deus grande, onde pega a sua trajetória, a sua vida, e diz assim: eu quero que você reproduza aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz. Eu quero que a sua vida seja a cada dia de sacrifício, de renúncia e principalmente de amor, porque eu quero que o meu nome seja glorificado através da sua vida. E a gente não fala de servir, de fazer, né, como Marta, mas a gente fala de ser a expressão exata de quem Deus é. E isso é uma responsabilidade sua e é uma responsabilidade minha, porque Deus vai pedir conta a mim e Deus vai pedir conta a você. Acho que no capítulo 2, quando o homem de Deus, né, que era o profeta chamado assim homem de Deus, vai falar para Eli que os filhos de Eli estavam profanando o templo, que eles pegavam mulheres que serviam na entrada do templo, eles não faziam os rituais estabelecidos por Deus, eles estavam zombando daquilo que era estabelecido por Deus, e o povo ia fazer fofoca ao pai dos seus filhos, e ele chega para os seus filhos e diz, o profeta chega e diz: o Senhor vai punir a sua família por causa da desobediência dos seus filhos. Ofni e Finéias vão ter a morte no mesmo dia. E quando este homem de Deus chega e diz isso para Eli, e Eli vai em algum momento exortar os seus filhos, mas Eli não usou como autoridade, como sumo sacerdote na sua própria casa. Por isso que Deus vai a Eli e vai buscar em Eli aquilo que era a função dele. E aí Eli vai dizer assim, seria mais interessante, parafraseando, seria mais interessante se você contendesse com o ser humano, se você brigasse com o ser humano, se você tivesse rixa com o ser humano, se você fizesse algo com um ser humano igual a você, porque você teria Deus como seu juiz. O seu grande problema é você profanar o templo, ignorar Deus na sua vida, rejeitar o Senhor, agir com indiferença, porque quem vai ser o seu advogado? É melhor a gente ter dificuldade humanamente falando, que é mais fácil de resolver, do que a gente ser indiferente ao chamado do Senhor, à manifestação da graça do Senhor, e principalmente se a gente já ouviu a voz do Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui. Então, ele diz isso para os seus filhos, e quando chega, né, que é o terceiro ponto aqui, que eu já ia dar spoiler do terceiro, mas a gente pula para cá, né, a terceira verdade espiritual.
que é justamente o propósito do chamado, que é vinculado ao moldar do caráter de Deus na vida de Samuel. O texto vai dizer no versículo 19 que Samuel crescia e o Senhor era com ele. Então, nesse processo do pré-chamado, do viver esse processo, no chamar do Senhor pelo seu nome, pelo meu nome, a identificação que é o Senhor que está falando, e nesses entre lugares onde a gente está, onde a gente vive, nessa dinâmica nossa, saber que existem passos a serem cumpridos, a serem evoluídos, que exige de nós um olhar para o Senhor como entrega, como Samuel disse o quê? Eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Imagine você, e às vezes, né, a gente talvez ache que em algum momento Deus vai nos chamar com uma voz audível, como eu estou falando aqui agora, mas Deus talvez já tenha te chamado e você ainda não identificou o chamado do Senhor, mas quando você identificar o chamado do Senhor, a gente vai viver uma dinâmica diferenciada. Por que viver uma dinâmica diferenciada? É uma dinâmica onde a gente vai perceber a graça de Deus nos conduzindo, trabalhando o nosso caráter, trabalhando na nossa vida. E aquilo que a gente diz, poxa, Senhor, eu luto e eu não consigo sair do lugar. Eu caminho, achando que estou caminhando e eu não consigo encontrar o caminho. Eu até sei, mas eu não consigo sair do lugar. Quando a gente identifica isso, é o processo de Deus na sua vida, é o processo de Deus na minha vida. Lá em Romanos 8:29, né, deixa claro que o destino final de todo chamado é crisoformidade, ou seja, é a teoria com a prática, demonstrando a manifestação da presença de Deus e a transformação do nosso caráter ao ponto de nós parecermos tanto com Cristo, e que não há espaço de dúvidas na sua vida e não há espaço de dúvidas na minha vida. E há um peso aqui na resposta de Samuel. Ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esse ouvir aqui vem do hebraico chamar, que se implica em obediência. E a gente sabe que obedecer é difícil bastante. Por que é difícil? Principalmente pessoas maduras como nós somos, né, de entendimento vasto. É que a gente tem os nossos pressupostos, a gente tem a nossa dinâmica, a gente tem a nossa vida, a gente tem tudo traçado, tudo escrito no papel, na agenda do celular, né? A gente já faz planos para o que vai acontecer em dezembro, /Eliette, o que vai acontecer em dezembro, o que pode ser feito no período de carnaval. A gente vai traçando planos e estratégia na nossa vida, mas isso pode acontecer, claro, nós somos seres humanos e pensantes, só que isso não pode impedir que eu e você venhamos a obedecer ao Senhor, porque quando a gente ouve o chamado do Senhor, isso implica em obediência, isso implica de que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu não mais vivo, eu não posso mais agir como um filho mimado, né? Eu não posso mais agir como uma criança que está nesse processo, né, de obediência, né, no processo de obediência, né? Você vê que o que acontecia com 1 ano não acontece mais agora. O que acontece agora não vai acontecer mais com 6 anos. E o que acontece com 6 anos não vai acontecer com 12. Então, o que acontecia comigo, com você, há 10 anos atrás, hoje em dia, essa fase não existe mais. Então, a gente já disse ao Senhor: fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que eu estou à disposição do Senhor. E essa resposta não só implica obediência e renúncia, mas também mostra que o chamado de Deus vai nos tirar da zona de conforto. Para Samuel, o primeiro chamado e de entendimento foi justamente dar notícia para Eli. Samuel estava, né, tentando dormir, Deus ali cutucando ele, né, não deixando ele dormir. Deus entrega para ele o que ele deveria entregar para Eli,
E quando chega o momento de entrega, quando amanhece, ele vai lá, o que foi, o que Deus falou com você? Pode falar, diga. E ele vai lá e justamente só confirma aquilo que o homem de Deus, o profeta, havia dito, que a desobediência dos filhos e a inércia dele, que ele preferiu mais ouvir os seus filhos e atender os caprichos dos seus filhos do que obedecer a Deus, que Deus iria matar os seus filhos. E que notícia ruim, diante de alguém que ele conhecia desde pequeno, não é verdade? Ele andava com Eli, ele vivia com Eli, talvez fosse mais filho de Eli do que os próprios filhos. E ali, quando ele entrega aquela notícia, e a gente sabe que lá mais para frente, quando vem a notícia, né, do guarda, que o filho de Eli morre, os 2 filhos, Eli já sabia, era uma tragédia anunciada, mas quando a notícia vem com outra informação, que a Arca da Aliança, a presença do Senhor havia sido retirada dali, já haviam roubado a Arca da Aliança, o que acontece? Ele vai lá e morre também, porque a presença de Deus era muito mais importante do que qualquer coisa importante, como os próprios filhos, né, de Eli. Então a gente percebe que o chamado de Deus, a vida de Deus na nossa vida, requer não só renúncia, mas também requer o sair da nossa zona de conforto, porque até então ele estava numa zona de conforto, ao ponto de ele ter que dar essa má notícia, né, desse sofrimento a Eli. O maravilhoso chamado de Deus não é um evento estático, é uma jornada de crescimento contínuo. Samuel começou como um menino que apenas ouve e abre portas para com Eli. O profeta se torna juiz, sacerdote e também um grande servo do Senhor, onde vai guiar o povo de Israel. Eu quero finalizar com os irmãos e dizer que o chamado precioso de Deus para a sua vida, para a minha vida, é algo que tem feito história. Nós não vamos ser mais um na multidão a não contar as histórias. A sua história precisa ser contada por você, a sua história precisa ser contada por outros. A gente conta esse relato da vida de Samuel como algo espiritual para a sua vida e para a minha vida, em perceber que o chamado de Deus é atemporal, é em tempo e fora de tempo, e que esse chamado do Senhor, essa percepção do chamado possa ecoar no seu coração de uma forma tão única, sua para com Deus, de você e eu dizermos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, transforma a minha vida, eu não quero mais ser um mero ouvinte da tua palavra, mas eu quero ser praticante. Eu queria que você orasse comigo nesta noite e dissesse para o Senhor, ciente do chamado de Deus na sua vida, ciente da trajetória que você chegou até aqui, que você pudesse silenciar os ruídos de vozes e dissesse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que tu queres. E que entre lugares onde eu venha estar, que eu ouça o Senhor me direcionando, e que eu viva o reflexo de quem o Senhor é, um reflexo principalmente do amor. Queria que você baixasse sua cabeça e vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, Pai, eis a tua igreja, eis o teu povo, com desejo ardente, Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco, de o Senhor se manifestar a cada um de nós, nos momentos nos quais muitas vezes nós esquecemos de falar contigo, de orar ao Senhor, de pedir a direção do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, e que, se porventura tem alguém aqui nesta noite que ainda não ouviu ainda não escutou o seu chamado,
que ainda não ouviu a tua voz, mesmo sabendo que o Senhor, Pai, hoje já escreveu a história de todos que estão presentes aqui, mas muitas vezes, ó Deus, a gente ouve a tua voz, mas não escuta. Que possamos não só estar com os ouvidos atentos ao chamado do Senhor, mas que também possamos dizer ao Senhor: eis-nos aqui, Pai. Faz das nossas vidas a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ensina, ó Deus, a sermos servos obedientes, a ouvir a tua voz, e esse ouvir seja concomitante, Deus, com obediência ao Senhor, Pai. Eis a tua igreja, eis o teu povo. Muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder sermos chamados pelo Senhor, de podermos viver o chamado do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Queria que você se colocasse de pé e vamos cantar um louvor. Perto quero estar. Seja a sua oração. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar. Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a
a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, o adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Maestro. Amém. Estamos encerrando, meus irmãos e minhas irmãs. Mas antes gostaria de lembrar algumas informações, não é isso? Está ali no nosso mural ali, a programação do mês de fevereiro, com a escala dos irmãos que irão estar trabalhando durante o mês de fevereiro. Depois você dá ali uma olhadinha, tá certo? Também está no nosso grupo lá do grupo da igreja do WhatsApp.